E aqui nós chegamos onde, Júnior? Aqui já estamos na área do poço, né, na área da tortura. Aqui eu tenho uma reprodução do tronco, que era onde castigava e torturava os escravizados declarados à casa, que era quem poderia ter marca no corpo, corte, marca de açoite, que não perderia valor comercial. Conta pra gente a história desse poço. Esse é o poço da tortura. Poço da tortura. Isso. Os escravizados de venda, como eles não poderiam ter marca no corpo, que perderia valor e causaria questionamentos, eles teriam que ser castigados com uma tortura e um castigo que não cortasse a pele. Por exemplo, ninguém compra um carro todo arranhado, perde valor. Sim. Ninguém compraria um escravizado todo cheio de marcas de açoite. Isso denunciava que ele era um escravizado rebelde. Então o que eles faziam para torturar esses escravizados de venda, caso precisasse? Prendia uma corrente no pulso, prenderia a corrente nessa argola que fixa no chão. Aqui tem argola, gente. Tem. Ó. E chegamos, graças a Deus, estamos aqui de volta na Fazenda dos Coqueiros, gente. Para quem não conhece, essa fazenda é aqui em Bananal, no interior de São Paulo. E olha que fazenda, gente. O pessoal tá lá dentro visitando o casarão. Eu tô fazendo um videozinho aqui fora para vocês. Olha isso aí, ó. Então, se vocês ouviram o pessoal conversando, é porque tá tendo visita na fazenda hoje. E o interessante, gente, isso aqui não parece uns bancos? Parece banco, não parece? Isso aqui, gente, era utilizado para as mulheres subirem nos cavalos. Olha que interessante, ó. Para subirem nos cavalos, ó. Fizeram dois bancos gigantescos aqui, ó. É o casarão de 1830 e ele terminou em 1855. E parece que nós vamos conseguir entrar lá, Francine, não é isso? Vamos ver, vou tocar o sino pra ver se toca tem alguém. Aí pra nós ver. Tem alguém aí? Tudo bem? Tá joia? Muito prazer. Prazer. Tudo bem? O Júnior é o guia aqui da fazenda e ele que vai guiar essa visitação que a gente vai fazer hoje. Hoje eu tô com vocês. Você conta pra gente tudo desse casarão? Tudo e mais um pouco. Então bora lá. Conta pra gente, aqui era então a sala de entrada do casarão? Isso, aqui é o hall de entrada. Quando você chegava nesses casarões, tinha o ato de higienização das mãos. Você não poderia ter contato com o barão da casa e muito menos negociar e pernoitar aqui dentro se não lavasse as mãos antes. Hoje em dia, reproduzimos isso como forma de boas-vindas. É uma água perfumada com lavanda hoje. Naquela época, provavelmente, seria uma água de rosas, por exemplo. Hoje em dia, então, reproduzimos isso. Vocês querem lavar? Com certeza. Se vocês pudessem sentir o cheirinho que fica muito perfumado. E naquela época, né, o pessoal vinha a cavalo, na estrada de chão, a poeira e tudo isso, né? Então era uma excelente forma de boas-vindas. Já que não tomava banho, né? Então pelo menos a mão tinha que estar cheirosa. Socorro! Tem uma lixeira aí. Aqui eu já tenho algumas peças que serviriam para tortura, né, e antifugas. Essa fazenda ela tinha em média de 300 escravizados declarados. Aqui, por exemplo, eu tenho essa hipoteca com alguns registros. São os escravizados declarados, né? Os escravizados registrados da casa e que o barão pagava esse imposto sobre cada um deles. Ah, existia imposto dos escravos? Eu não sabia. Esse imposto. Aqui eu tenho o nome, a cor e o número de série. Exemplo, João, cor preto, 149. Maria, cor parda, 147. Não tinha sequência numérica, era só mesmo como se fosse o número de matrícula. Todos os escravizados que tinham nome nesse livro, eles recebiam a marca da fazenda no corpo, que é essa marca aqui. Esse daqui é o marcador de escravizado, esse é o símbolo original da fazenda. Aquecia essa ponta no fogo e marcava-se sobre a pele. A partir daí, esse escravizado ele não pode mais ser... Vocês viram, gente, do detalhe que é um coqueiro? Porque ele só pode ter uma marca no corpo, né? Era muito difícil uma marca se encaixar com uma marca de outra fazenda. Aqui eu já tenho algumas peças que serviriam para torturas e antifugas. Eu tenho as algemas, essa bola de ferro. Deixa eu pegar aqui, cara. Olha o tamanho disso, gente. Prendia-se no tornozelo dos escravizados para dificultar a fuga dele. Aqui eu já tenho essa gargantilha, ela abre, fecha, prendia um cadeado aqui. Essa parte de gancho ficava na nuca. Caso esse escravizado fugisse e fosse
para a mata, por exemplo, que era bem comum na Mata Atlântica aqui na região, ele ficava preso. Então quem fosse atrás dele conseguiria capturá-lo. Caso ele rompesse a vegetação, ele era capturado da mesma forma, porque abriria um rastro no meio da mata, ele era seguido e capturado novamente. Aqui eu já tenho essa gargantilha, que é uma gargantilha de ferro maciço. Ela era utilizada em casos mais extremos e severos, não era utilizada diariamente, vamos dizer assim. Por exemplo, fugiu 300 escravizados. Um deles foi capturado. Esse escravizado ele teria que ser castigado e punido com um castigo, com uma tortura bem severa, para que ele servisse de exemplo para o restante. Naquela época, as coisas geralmente funcionavam assim. Exemplo psicológico e tudo mais. Então, aquecia esse ferro no fogo, dilatava, moldava-se no pescoço dos escravizados ainda quente. Era a única forma de implantação dessa gargantilha no pescoço, era aquecendo. Ela tem uns furos na lateral que serviria para prender ao tronco, tá? Então prendia-se ao tronco, esse escravizado ele era açoitado. Era muito difícil também esse escravizado sobreviver à implantação dessa gargantilha, tá? Mas se ele morresse não era nenhum problema, entre aspas, né? Porque serviria de exemplo para o restante, então todo mundo ficava intimidado com esse acontecimento. Na parte de baixo, eu tenho giramundos, que são as peças que prendiam no tornozelo e nos pulsos dos escravizados ao mesmo tempo, dificultando a passagem de oxigênio e sangue para o cérebro. Esse escravizado ele fica tonto, então ele vê o mundo girando, por isso que chama de giramundo. Aqui eu tenho esses quadros, que eles foram entalhados na cidade pelo artesão da cidade, que é o Seu João. Esses quadros eles representam um período da escravidão e alguns momentos também. O Seu João é um grande artesão da cidade e que faz esses trabalhos em madeira. Tá? Ele é daqui de Bananal, Ele é daqui de Bananal. Então, além de compor o acervo da fazenda, a gente divulga o trabalho dele, que é bem bacana e bem perfeito também. Representa muito bem, né? Olha, então eu vou dar um take geral para vocês verem aqui, ó. Então eles têm o acervo e tem foto aqui também, ó lá. Essas fotos elas são de museu, né? E foi traga para a fazenda para compor acervo. São fotos que representam aí esse período da escravidão. Essa fazenda, ela tinha uma quantidade de negros marcados e uma quantidade não marcada. Essa fazenda e essa cidade, Bananal, ela foi uma das grandes cidades que cultivava café, uma das cidades mais ricas aí do país, com a economia também bem grande, tudo mais, muito alta, vamos dizer assim. E a partir de 1850, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico de negros fica impedido, vindo da África, pelo Atlântico para o Brasil, do continente para a América. Com isso, eles param de receber escravizados aqui. A partir de 1860, 70, começa a degradação do solo. Já havia parado de receber negros aqui, com isso já começava a perder mão de obra. Em 1860, o café começa a migrar dessa região para o oeste paulista. Então, eles cultivavam o café de forma errada, tá? Então, o café, para ele produzir em quantidade e qualidade, ele teria que ser cultivado em curvas e em níveis, tá? Para que quando batesse a água da chuva, os nutrientes se espalhassem pelo solo, ele ficasse ali durante algum tempo, né? Grande tempo. Só que não, eles plantavam, para controlar os escravizados, eles plantavam café em linha reta. Quando batesse a água da chuva, os nutrientes se desciam com o solo, com a água e tudo mais, com isso gerando erosões e degradação do solo. Com isso o café entra em declínio aqui, em decadência, vai para o oeste paulista. Essa região ela já não precisa tanto dessa quantidade imensa de mão de obra que eles tinham. Então o que eles começam a fazer? Eu tenho que gerar uma fonte de renda, eu preciso sobreviver a isso. Eles começam a vender então os negros aqui para o oeste paulista. Um escravizado equivaleria mais ou menos aí o preço de um carro zero hoje, carro popular zero. Então era muito dinheiro. Isso eles lucravam com o café uma vez por ano. Mesmo antes da aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico já existia. Tá? Vamos chamar de tráfico interno, que era aqui dentro do país. Com isso, eles já lucravam muito mais com os escravizados antes do que com o próprio café. Eles utilizavam o café como disfarce, para que acontecesse por trás disso o tráfico de negros.
Tinha uma quantidade de negros marcadas, que eu falei, que era o que ficava geralmente ao redor da casa, para que quando chegasse, caso houvesse também fiscalização, eles apresentavam esse negro marcado para o fiscal, apresentavam o livro que eu mostrei para vocês de relação, olha, esses são os escravizados que eu tenho, eu pago imposto sobre eles, está tudo certo. Por que que era errado traficar uma pessoa aqui? Porque não pagava-se imposto. Para você traficar, esse escravizado teria que não ter a marca. Não tem a marca, não tem imposto. Então o governo deixa de ganhar com isso. E essa região aqui, então, ela foi uma das grandes traficantes também de negros, tá? Aqui, para você traficar um escravizado ou uma escravizada, ele tem que ser qualificado. Ninguém contrata um médico sem ser médico. Certo. Ninguém contrata um guia sem ser guia, tá? Pelo menos acredito eu. Aqui, você tem que ter uma pessoa qualificada para fazer tal função. Aqui eu tenho um anúncio que foi copiado do anúncio original, que fala sobre o aluguel. Aluga-se uma pardinha de 14 anos, boa ama, seca, copeira, 2 escravas que lavam, cozinham, engomam toda a roupa. Então o barão, ele alugava-se essas negras daqui para outras fazendas. Exemplo, ele tem uma escravizada aqui que sabe só lavar. Ele alugava ela para uma outra fazenda, exemplo, Fazenda Loanda. Lá na Fazenda Loanda ela lavava e aprenderia também a cozinhar. Retornava para cá sabendo uma função a mais, que era cozinhar. Quanto mais o alugado fosse, maior era a qualificação que essa escravizada ou esse escravizado teria, maior era o lucro que ele teria, né, o retorno financeiro que ele teria futuramente. Então aqui fala sobre o aluguel. Olha aqui, gente. Aluga-se uma pardinha de 14 anos, boa ama, seca, copeira, 2 escravas que lavam, cozinham, engomam toda a roupa. Isso saía nos jornais da época, tá? E o original está em processo de restauro. Vocês estão restaurando ele, é isso? Então, estamos restaurando ele. E o acervo, gente, olha aí. E aqui tem um acervo de que século que é? Século XIX, século XVIII também. Olha o santinho, gente, século XVIII. Obra de arte sacra, gente. Olha que maravilhoso. Aqui também tem um acervo, que eles gostam muito de cavalo, como eu falei para vocês aí, ó. Mas muito de cavalo. E aqui ele tem uma história muito interessante para contar para vocês, ó. Fala pra gente isso aí, ó. Aqui eu tenho um papel de parede, né? Que é um papel de parede francês. A casa hoje, a parede é branca, mas originalmente ela era toda assim, nesse papel de parede francês. Só que para instalar esse papel de parede na parede, teria que controlar a umidade do barro. Então o que eles faziam? Eles colavam um jornal de época em contato com o barro e por cima do jornal colava esse papel de parede. Não, essa história é maravilhosa. Vocês entenderam, gente? Então a parede é barro, né? É pau a pique? Pau a pique. Dependendo da região do país, o nome muda. Tem regiões que se chama de taipa. Por exemplo, aqui eu conheço como taipa. No sul do país, taipa é um muro de pedra. Isso. Então muda, é diferente. Tá. Então aqui vocês falam taipa. Taipa e pau a pique também. Tá. Então, é barro, né? Com os coqueiros ali, né? E tal. Então, para secar esse barro e poder colar um papel de parede e ficar bonito, eles colocavam jornais. E aí, em algum momento de restauro aqui do casarão, eles acharam, né? Porque aí eles foram descamando isso e acharam pedaços de jornais de época. Que dá pra ler o que tá escrito. Que dá pra ler o que tá escrito. Por exemplo, aqui fala brinco perdido. Brinco perdido? Perdeu-se na noite de 29 de novembro, no baile tal, uma argola de ouro. Você tá de brincadeira, ó. Tal, pertencente a fulano de tal. Maravilhoso. Aí pagava-se recompensa. Aí tem também as pessoas que faleceram. Olha isso aqui, gente. Nota de falecimento. Eles conseguiram resgatar esses recortes de jornais, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ele é de 1877, por exemplo, esse de baixo. Olha aqui, dá pra ver a data. Dá pra ver a data. Domingo, 7 de outubro de 1877. Nossa, olha a relíquia que eles encontraram dentro da parede, gente. Vocês estão de brincadeira com um negócio desse? Até a escrita totalmente diferente. Diferente. Tinha concurso de beleza também. A gente já tem alguns documentos, alguns jornais mesmo da época. E eu digitalizei isso e publiquei no Instagram da Fazenda, que fala sobre o concurso de beleza. No rodapé ali do jornal vinha concurso de beleza. Aqui eu tenho um quadro do primeiro dono da casa, que é o Major Cândido de Ribeiro Barbosa. Ele e Joaquina Maria de Jesus tiveram um filho. O filho dele era conhecido como Cândido de Ribeiro Barbosa.
e ficou conhecido como o Menino de Ouro. Por quê? Quando ele era jovem, ele tinha uma doença crônica e ficou internado na Santa Casa de Misericórdia de Bananal, e o major fez uma promessa. Qual era a promessa? Se o meu filho sobreviver e atingir os 15 anos de idade, eu vou doar o peso dele em ouro para a Santa Casa como forma de agradecimento. O filho sobreviveu, ele ficou conhecido então como o Menino de Ouro. Só que o ouro que ele doou aí é o ouro verde, ouro branco, café. Muita gente tende o ouro mesmo. Ele era um barão que tinha bastante dinheiro, tinha bastante escravizado, porém ele não conseguiria, por exemplo, doar 60 quilos em ouro para a Santa Casa. Então o ouro que ele doa para a Santa Casa é o ouro verde, ouro branco, café, tá? Então esse foi o primeiro dono, ele ficou aqui na casa, ele com o filho, até 1900, mais ou menos. Em 1888 aconteceu a assinatura da Lei Áurea, daí em diante ele perdeu os escravizados, continuou durante um breve período, né? E essa casa ela vai a leilão em 1900, que foi quando de fato ele perdeu tudo. E o comprador dela é o Luiz Dias, que é aquele senhor do quadro ali. Deixa eu mostrar ele aqui. Esse é o Luiz Dias. Esse é o Luiz Dias, então? Isso, Luiz Dias, ele era um comerciante de Itajubá, certo, Minas. Ele compra a fazenda porque ele tinha uma filha que acreditavam que ela sofria de esquizofrenia. E naquela época, se você tivesse um familiar com algum tipo de doença ou até mesmo deficiência, você teria que esconder. Era uma vergonha para a família e não era aceito pela sociedade. Ela ficou presa. Depois vocês vão conhecer o quarto dela lá na frente. Ela é carmelita. E aqui nessa cristaleira eu tenho algumas peças. Eu tenho essa carta, por exemplo, que fala sobre a moeda de Bananal. Bananal chegou a ter uma moeda própria, que de início era um passe que eles utilizavam no trem. Esse passe ele foi aceito no comércio local e tornando-se uma moeda da cidade. O que os comerciantes faziam? Eles aceitavam esse passe como moeda. Com esse passe eles iriam até os grandes centros, por exemplo, Rio de Janeiro. Fazia a reposição do produto vendido e, além disso, lucrava ainda mais com o dinheiro mesmo da época. Então eles tinham duas moedas aqui na cidade. A moeda da época e o passe do trem. E como a fazenda chegou na família que hoje é proprietária? Então, quando o Major Cândido de Ribeiro Barbosa vendeu a casa, o Luiz Dias, que é o tataravô dos atuais proprietários. Então, na verdade, desde 1900 está na mesma família. Esse é um dos únicos casarões em Bananal, se não o único, que continua na mesma família que comprou do barão. Hoje a gente tem um grande acervo ainda original do período e tem algumas coisas que foram tragas para cá, que é do período também, mas e que para compor acervo e tudo mais. Por exemplo, algumas peças de tortura, a maior parte são da casa, foram encontradas aqui mesmo. São originais da casa. São originais da casa. O giramundo, por exemplo, ele foi trago para cá, de uma outra fazenda que estava se desfazendo disso. Compramos para cá e compõe o acervo da fazenda hoje. Então, né, essa família assume aí pós a assinatura de Lei Áurea, né? Pós. Assim que o Luiz Dias, o tataravô dos atuais proprietários, compra a fazenda, foi dada duas opções para ele. Ou ele cultivava algodão, ou ele cultivava o gado leiteiro, que eram as duas economias pós o café. Algodão demandava de muita mão de obra. Ele não tinha esse recurso para pagar essa quantidade de pessoas. Então o que ele faz? Vou cultivar gado leiteiro. Porque com 5 pessoas ele conseguiria ordenhar, pelo menos. Que ele vendia o leite na cidade e assim foi indo de geração em geração, até que chegou na família atual, hoje na geração atual, que também cultiva o gado leiteiro. Hoje a fazenda ela produz leite, mel, banana, milho, mas é tudo para alimento do gado aí. E além, né, de vocês receberem para visitação, as pessoas podem se hospedar aqui também, né? Sim. A fazenda, para além de visitação, a gente tem hospedagem. No total a gente tem 6 suítes para hospedagem. A gente faz recepção de grupos para almoço, locação para eventos, várias outras funções aqui de locações e serviços a fazenda oferece hoje também. Vou aproveitar, né, para agradecer a Tati e falar, gente, eles são muito gente boa, o pessoal aqui dessa fazenda. Muito, 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 muito receptivos, muito queridos pela gente aqui do canal. Então eu quero agradecer o carinho que eles têm com a gente e falar para vocês, venham conhecer, venham se hospedar aqui, porque vale a pena. Então deixa pra gente aí nos comentários. Muito obrigado, Tati, é isso? Isso mesmo, e na descrição do vídeo vai ter todas as informações para você vir aqui conhecer. Aqui, ó. Esse outro ambiente, gente. Olha que formidável isso, gente.
Olha isso aqui. Espetacular. Os móveis que tem nesse casarão são ímpares. Maravilhoso. Olha isso, gente. Que espetáculo. Um acervo muito grande. Olha pra quem é homem aí, ó. Olha lá. De fazer barba. Que bacana, gente. Que acervo espetacular. E olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 janelão só nesse ambiente, ó. Gramofone. Olha a visão que o Barão tinha daqui, ó. E olha esse acervo aqui, gente. Olha esse acervo. Chaves da fazenda, ó, gigantesca. Uma coleção de punhal de todos os modelos. Acho que é prataria ali embaixo, relógio de bolso. É muito lindo o acervo daqui, muito lindo. Olha as moedas que eram usadas aqui na fazenda. Os patacão, gente. Olha isso. Olha aqui outro acervo. Olha isso. Chapéu da baronesa. Outra alcova, ó. Originalzinho, guardadinho, tudo bonitinho, gente. Olha que espetáculo. Aqui as... Século XVIII, gente. Dá uma olhada nisso, ó. Que maravilhoso, hein? Olha. Vale a pena o passeio aqui, viu, gente? Vale muito a pena. Agora eu vou lá para outro cômodo. Aguenta aí, ó. Gente, dá uma olhada aqui, ó. O escritório do Barão, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aí. Olha o tamanho do cofre que tem aqui, ó. Ó, vou erguer a mão pro alto, ó. Mais de 2 metros de altura, dá uma olhada nisso. Que espetáculo, gente. Olha isso aqui. Outro cofre do lado de cá, ó. Será que movimentava muito dinheiro ou não? Lembrando que os cofres antigamente não eram de enfeite, eram usados de fato, né? E daqui a visão de toda onde esparramava o café para secar. O terreiro de café, ele controlava tudo por aqui, ó. Mais um acervo lá em cima, ó. Olha aqui, ó. E pra cá, gente, olha, vai vendo os acervos que tem aqui, ó. Santinhos ali, ó. Olha isso. Uma área bem feminina aqui, né? A cama do Barão e a baronesa. Olha isso, gente. Vou mostrar uma coisa que eu tô apaixonado. Olha ali a outra escrivaninha do Barão. Olha esse armário. E que cama, né, gente? Olha a cabeceira da cama. Ó. Vou deixando foto de tudo isso aqui pra vocês lá no Instagram, tá? Olha isso, gente. E sempre aquela visão privilegiada. E no corredor, gente, o acervo que tem aqui, vocês vão ficar bobos de ver. Dá uma olhada, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha aqui, ó. Que antigamente era liberado a caça e tudo mais, né, gente? Eles têm o acervo guardadinho aqui ainda, ó. Olha isso. Coisa de pólvora.
Ainda tem alguns os animais, olha. Que acervo, gente. Que acervo de tatu. Olha a altura dessa porta, ó. Olha lá. Olha a altura dessa porta, gente. Dá uma olhada nesse ambiente, meu amigo. Olha isso aqui. Olha isso. Que acervo valiosíssimo. Se você que gosta de cobre, prataria, olha isso aqui. Vou gravar bem devagarzinho, o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Mas, gente, vale cada segundo. Olha o tamanho dessa sala de jantar. Mas vale cada segundo, ó. Olha esse quarto. E olha a visão que você tem daqui, ó. Que espetáculo, hein? Olha lá. Gente, e aqui, ó, tá a assinatura do casarão. Olha o tamanho desse espelho. A assinatura do casarão tá aí, ó. Imagina a quantidade de coisas que esse espelho viu, hein? Hein, Francine? Meu Deus do céu. Olha a prataria. Teve um pessoal lá na live que pediu para eu filmar a prataria. Olha isso. É assim, gente. É tudo originalzinho. Olha o chão para vocês verem, ó. Meu, 1835. Você tem ideia disso? Gente, esse é o primeiro modelo de armário embutido. É isso? Isso. Esse é um dos primeiros modelos de armários embutidos do país. E aqui eu tenho umas peças de porcelana, barro também. Nossa, aquela prataria peças, ali é lindo demais aquilo ali, gente. São as peças de cobre, bronze, tem uma porcelana chinesa. Aqui, nesse armário, eu tenho as peças na primeira fileira, eu tenho as peças principais. Conta pra mim. Aqui eu tenho as escarradeiras. As escarradeiras, ela tem um furo no centro e uma abertura na lateral. Ela era utilizada pelas pessoas que mascavam fumo de corda e pelas pessoas que tinham tuberculose. Escarravam aí dentro. Como é que é o negócio? É sério isso? Ela era utilizada pelas pessoas que mascavam fumo de corda e pelas pessoas que tinham tuberculose. Escarravam aí dentro, jogava-se água quente e os escarros sairiam pela lateral. Aqui eu já tenho os pinicos. Olha os pinicos, Pinico gente. e sopeira tem duas diferenças, o conteúdo e a alça. Uma alça só, pinico, duas alças sopeira. Como é que é? Mostra a diferença então, fala a diferença pra menino, pô. Ô Júnior, por favor, explica direito a diferença de pinico e sopeira, porque se eu tomar sopa no pinico, meu amigo... Tá, vamos lá, são duas diferenças, certo. Tá? A alça e o conteúdo. Sim, sim. Uma alça só, pinico. Certo. Duas alças, sopeira, tá? Fala de novo pra nós não errar. Duas alças, sopeira. Certo. Uma alça só, Ele pinico. quase confundiu, ó. Então, você tá vendo? Você tá vendo? Se o Júnior quase confundiu, talvez a cozinheira também possa ter essa dúvida. E aí, como que fica, né? Tá? Porque os escravizados passavam nos quartos com uma tina, né? E virava os exércitos nessa tina. Sim. Então, com uma alça só. A sopeira, por ser quente, você segura dos dois lados. Ah lá, tá entendeu? vendo? E aqui de baixo eu tenho esse banquinho, que era onde olha isso aqui, os gente. pinicos de baixo. Olha aqui. Ah, aqui era pra colocar o pinico embaixo. Exatamente. Aquele ali pra sentar, tinha o apoio e o pinico por baixo, certo? Tem algumas casas que tem também uma cadeira com furo no centro, que é bem comum, tá? Esse é um dos modelos aí. Vocês sabiam que a relação comercial naquela época dependia do pinico e da escarradeira? Você tá brincando comigo? Vamos lá. Chegava alguém aqui querendo comprar sacas de café para pagar no final do mês. Certo. Como que eu sei que essa pessoa ela vai voltar no final do mês para me pagar? Eu tô com medo de como vai terminar essa conversa, mas continua, por favor. Tá. Primeiramente, que já era comum, oferecia uma escarradeira. O barão observava se tinha sangue. Se tinha sangue no escarro, queria dizer que era uma pessoa tuberculosa. Doente. Doente, ele é tuberculoso, ele pode morrer aí, ou ele tem uma doença. Posteriormente, se essa pessoa fosse pernoitar na casa ou precisasse usar o banheiro, ofereceria o pinico. Depois o barão observava, juntou formiga, diabético. Tuberculoso, diabético sem tratamento, morre cedo. Então eu não negociava com esse tipo de pessoa. Você tá de teria que pagar à vista. Cara. Isso eu nunca tinha ouvido. Mas Galera, dá valor no vídeo desse, porque essa nós nunca ouvimos essa história. E eu queria mostrar. Aqui, marido, ó.
Dá pra ver direitinho o fundo aqui do armário, ó. A estrutura do casarão, né? Esse aí é o fundo do armário. Na cozinha vocês conseguem ver ainda mais a construção da casa mesmo. Eu fiquei curioso com esse item aqui, ó. Não é um cachimbo, tá? Não é? Muita gente pergunta, isso é um cachimbo? Bem parecido. Bem parecido, mas não. Isso eles utilizavam para pegar água. Por exemplo, nas vocês maiores, pegava a água e servia. Entendi. Por exemplo, servia num copo, por exemplo, aqui. Legal. Pegava assim, pega a água e servia aqui dentro. E aqui, gente, o Júnior tava falando que é o quarto da Carmelita. Se estiver entrando um pouco de flare aí, é porque nós estamos no final da tarde aqui, gente, ó. É o quarto da Carmelita, Ju, é isso? Antes da Carmelita, esse foi o quarto do barão da casa. Certo. Em 1900, tornou-se o quarto da Carmelita. Carmelita é a filha do comprador da casa, que acreditavam que ela sofria de esquizofrenia, e ela precisava ser escondida, porque não era aceita pela sociedade. Era uma vergonha para a família também. Ela passou uma grande parte da vida dela presa aqui, e essa colcha na cama de casal foi feita por ela à mão. E é original? É original essa coxa? É original. Olha isso Tem aí, mais de gente. 118 anos. 118 anos, é isso? Isso mesmo. Gente, vocês ouviram essa história, cara? Então esse é o quarto da Carmelita. E aqui, ó, se você vir aqui, você tem contato. Você que gosta de tricô e crochê aí, ó. Olha aí. Que história, hein, gente? Que história, hein? E saindo do quarto, gente, tem uma outra história boa aqui, hein? Conta pra mim, Júnior. No momento de construção da casa, a casa ela tinha um sistema de aquecimento. Isso no início, quando construíram a casa, a madeira ela não poderia ter contato com o solo por conta da umidade. Apodreceria a madeira. Então, para evitar esse apodrecimento, a casa ela foi construída de forma suspensa. Gente. Bora. A casa ela tinha um sistema de aquecimento, tá? De aquecimento? De aquecimento. No momento de construção da casa, a madeira ela não poderia ter contato com o solo por conta da umidade. Certo. Apodreceria a madeira com o decorrer do tempo. Para evitar então esse apodrecimento da madeira, a casa ela foi construída de forma suspensa, formando porões na parte inferior. Ao invés do barão mandar construir uma senzala aqui ao redor da casa, que era algo que demandaria de mais tempo e mão de obra, ele optou por colocar esses escravizados que trabalhavam aqui na parte inferior. Imagina um negro de quase 2 metros de altura, 300 escravizados, submetidos ao 1,60 m, que é a altura original dessa senzala. Aqui de baixo tem uma senzala que é conhecida como senzala doméstica. Tá? Tem toda a área da casa, não apenas essa região, exceto a cozinha. Tá? Então, embaixo da onde nós estamos aqui, é isso? Tudo, tudo. Aqui na sala, no hall de entrada, tudo. Do casarão inteiro? Do casarão inteiro, tirando a cozinha, a parte de baixo tem essa senzala, que é conhecida como senzala doméstica. Então eu colocava esses escravizados aí de baixo, fechava todas as janelas e com a respiração deles aqui de baixo, ia aquecendo gradativamente a parte superior. Obviamente que não chegava a 50 graus, mas várias pessoas respirando aqui de baixo, o mesmo ar, trancados ainda, aquecia e ia aquecendo a parte superior. Voltamos aqui na cozinha, porque o Júnior tem uma história dessa cozinha. É isso, Júnior? Isso. Conta pra nós, então. Aqui eu tenho a cozinha da casa, o chão é de rocha por conta do fogão a lenha, fogo com madeira fogo, para evitar incêndio, então, rochas no chão. Aqui na cozinha não temos o forro, porque no telhado tem uma abertura que funcionava como um exaustor de época. Então toda a fumaça, o calor da cozinha sairia por essa abertura no teto. Aqui na cozinha tem-se uma história de que foi enterrada uma escravizada. Ela estava grávida, entrou em trabalho de parto durante o evento. O barão pede para que enterre ela na cozinha para servir de exemplo, tá? E intimidação também para o restante. Naquela época ele controlava todo mundo através do psicológico, né? Exatamente. Intimidação e tudo mais. Isso eu não tenho um documento para comprovar para vocês, mas se parar para analisar as barbaridades que o barão cometia naquela época, por exemplo, marcar as pessoas com ferro quente, colocar a gargantilha no pescoço, o giramundo, colocar as pessoas na senzala para aquecer a parte superior, pendurar pessoas no poço. Enterrar uma pessoa que já estava morta na cozinha era algo muito pequeno perto era simples para a época, era né? uma coisa muito simples, era uma coisa comum. Pra gente é um absurdo muito grande, né? Hoje pra gente isso é um absurdo imenso. Sim. Mas naquela época isso era algo muito pequeno, que ele fazia para servir de exemplo aí para o restante. Aqui eu tenho uma telha,
Como era produzida a telha? Alguém sabe? Temos uma vaga... Temos muitas teorias. Exatamente, mas conte a sua, porque isso dá muito ibope. Vamos lá. Tem-se a história de que as telhas elas eram produzidas nas coxas. Sim. Tá? Os escravizados e tudo mais. Não, as telhas elas não foram produzidas nas coxas. Vou explicar para vocês o porquê. Primeiro, pelo tamanho da telha. É muito grande. Certo. Mas vamos supor que ela fosse menor, tá? O escravizado moldava, ou a escravizada moldava a telha na coxa. Certo. Moldou, o barro está molhado. Como que ele tirava esse barro molhado sem que quebrasse? Ele teria que esperar secar. Então vamos lá, esse escravizado ele coloca a telha, o barro na coxa, molda no tamanho da telha e tudo mais, e deixa secar. Enquanto essa telha está secando, né, ele está sentado ali esperando a telha secar, quem faz o trabalho dele? Não tem ninguém para fazer o trabalho dele, no caso de um só, né? Só que um escravizado não daria conta de produzir toda essa quantidade de telha que temos no telhado. Então precisa de uma grande quantidade de escravizados produzindo telha. Agora, se uma pessoa parada já não era bom, imagina 300 escravizados parados esperando a telha secar. Era algo inaceitável pelo barão. Inviável, né? Imagina ele falar, eu quero um café. Não, espera aí que eu estou esperando a telha secar. Isso jamais aconteceria. Ele teria que ter alguém atendendo, cozinhando, colhendo café, lavando o café, secando, ensacando, vendendo, para ele sempre. E não escravizados parados produzindo telha. Mas, porém, tem essa teoria de telha produzida nas coxas. A telha produzida nas coxas, o termo, né? Ele surgiu de um ato sexual mal feito, vamos dizer assim, feito nas coxas. As mulheres no passado, elas teriam que casar virgem. Então, o ato sexual seria feito nas coxas. E a expressão feito nas coxas era utilizada para algo mal feito, algo irregular, algo feito às pressas, algo que não saiu como deveria, tá? E viu uma telha irregular, que não se encaixava perfeitamente, falava, olha, telha feita nas coxas. Isso não quer dizer que a telha ela foi produzida na coxa, mas que sim, ela era algo irregular e que não se encaixava, feito às pressas talvez, entendeu? As telhas então elas eram feitas em moldes, caule de bananeira, o molde do tamanho da telha mesmo, e em troncos de árvore, por exemplo, tá? Então isso é uma mentira, pelo menos a expressão feita nas coxas, as telhas, é uma mentira, isso não existiu. Gente, então aqui nessa cozinha você pode visitar e tem aqui uma escrava enterrada nessa cozinha. E daqui, gente, nós estamos indo para o banheiro, mas o banheiro mais top que você já viu na vida. Aqui tem mais uma parte, aqui tem os remédios que eram utilizados, sim, né? Alguns frascos veio da Farmácia Popular de Bananal, que é a farmácia mais antiga do país, ainda em funcionamento. E eu tenho, por exemplo, esse conta-gotas, que é um dos primeiros modelos de conta-gotas existentes. Eu não estou indo muito perto, gente, para não dar flare. Aí voltou, aí ficou bom, ó. Conta-gotas. Isso, é esse aqui, ó. Tá. Essa peça. Olha isso aí, gente. E era utilizado para a cura de feridos dos escravos, é isso? Sim. E aqui? Eu tenho o banheiro, esse é o famoso latrina. Ele era utilizado apenas pelos escravizados que trabalhavam aqui dentro da casa. O barão ele não utilizava esse banheiro porque ele jamais passaria pela área serviçal da casa para utilizar o banheiro. Então os escravizados que trabalhavam aqui dentro, as cozinheiras, as mucamas, utilizavam esse banheiro, os egésios cairiam no córrego e seguiriam o fluxo dele até a beira de um rio. E esse banheiro é original então? É original. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Original. Imagina que isso foi usado pelos escravos há quantos anos atrás e o rio tá lá embaixo, gente, ó. Olha aqui. Você tem ideia disso? Olha aqui. É interessante esse banheiro que ele tem toda uma privacidade, né? Quem tá dentro vê lá fora e quem tá lá fora não vê aqui dentro. E é bem ventilado, né? É bem ventilado também. E ecológico. E ecológico, né? E aqui estamos saindo do casarão. Olha o riozinho que passa embaixo do banheiro, ó. Tá aqui, ó. Esse é o riozinho que levava os dejetos. E nós estamos indo para onde agora, Júnior? Agora pro Poço da Tortura e o Tronco.
E aqui nós chegamos onde, Júnior? Aqui já estamos na área do poço, né, na área da tortura. Aqui eu tenho uma reprodução do tronco, que era onde castigava e torturava os escravizados declarados à casa, que era quem poderia ter marca no corpo, corte, marcas de açoite, que não perderia valor comercial. O tronco original tende a ser nessa mesma região, tá? Se não for aqui, um pouco mais para lá, mas ele ficava aqui, junto ao poço. Então esse aqui é o poço curioso, da outra vez nós não conseguimos filmar porque estava chovendo. Conta pra gente a história desse poço. Esse é o poço da tortura. Poço da tortura. Isso. Os escravizados de venda, como eles não poderiam ter marca no corpo, que perderia valor e causaria questionamentos, eles teriam que ser castigados com uma tortura e um castigo que não cortasse a pele. Por exemplo, ninguém compra um carro todo arranhado, perde valor. Sim. Ninguém compraria um escravizado todo cheio de marcas de açoite. Isso denunciava que ele era um escravizado rebelde. Então o que eles faziam para torturar esses escravizados de venda, caso precisasse? Prendia uma corrente no pulso, prenderia a corrente nessa argola que fixa no chão. Aqui tem argola, gente, ó. Olha o tamanho disso. Prendia nessa argola, pendurava. Pendurou esse escravizado. Pendurava aqui? Pendurava. Pelo pulso, ele ficava pendurado. Aí fecha a saída de água lá embaixo. Esse poço ele enche até a altura do pescoço, com a água que vem da onde? Do banheiro. É uma tortura cruel, severa e desumana, agora que eu entendi, para que não causasse marcas e feridas. Esse rio tá vindo lá do banheiro. Do banheiro. Então, gente, aqui era a água do esgoto que corria. Deu para entender, não? Ele era pendurado aqui. Olha lá. Vou fechar para vocês lá embaixo. Olha a altura desse poço. Olha isso. Tem uns 4 metros de profundidade. E ele era pendurado aqui e recebendo. E ele enchia, então é isso? Enchia. Até a altura do pescoço, ele dava na altura, dava vazão aí pela lateral. Ah, agora eu entendi. O ladrão, né? Isso. Ele corria aqui, a hora que enchia na altura do pescoço, a água corria e ia embora. E a pessoa ficava banhada na água do esgoto, é isso? É isso mesmo. Poço da tortura. Vocês já ouviram falar isso, gente? Impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar isso, cara. E aqui, gente, saímos de lá do tronco da tortura para terminar de contar a história da fazenda e viemos aqui do lado de fora, no lado externo da fazenda. Olha para você ver se a gente estava falando a respeito de uma fazenda original, toda feita em pedra. E lembra da história do aquecimento do casarão? O Júnior me chamou aqui para contar e terminar de contar aquela história. É isso, Júnior? Isso. Aqui eu tenho a senzala doméstica, onde ficavam os escravizados que trabalhavam ao redor da casa, né, os escravizados domésticos. Trabalhavam durante o dia, caiu a noite, eles eram colocados aqui dentro, fechados por fora, liberados só na manhã do dia seguinte. Aquelas coisas enroladas ali são esteiras, provavelmente o que eles utilizavam para deitar. Tá? Então deitavam sobre as esteiras de palha. Olha isso, gente. E pode entrar aqui? Pode entrar. Gente, eu vou entrar para vocês, que eu quero tentar mostrar para vocês e passar para vocês um pouco, né? Ou a sensação aqui dentro é horrível. É isso que eu tenho para falar para vocês, ó. Nós não somos pessoas muito altas, a gente tem uma estatura mediana, né? E você tem que ficar muito abaixado, né? Eu vou ir lá no fundo, você filma eu daqui pra lá, Francine. Eu quero filmar aqui primeiro, pra vocês verem, ó. Tem uma separação aqui, ó. Eu não sei se eles separavam. Ô, Júnior, você sabe falar pra mim se separava homem de mulher aqui? Sim. Aí era onde ficavam as mulheres. Provavelmente as mulheres reprodutoras, né? As mulheres grávidas, para conseguir controlar quais seriam as crianças que nasceriam de um escravizado de boa genética. Porque eles reproduziam escravos aqui, Sim, é isso? reproduziam. Então era separado ali e aqui, do lado de cá, ficavam os homens, ó. Se vocês chegarem perto das colunas, tem marca nas paredes ainda. De tão original que é essa senzala, gente. Ó, pra vocês terem uma ideia, gente, eu tô de joelho, ó. Quase que eu coloco a cabeça aqui, não. Eu tô mostrando isso pra vocês entenderem como é baixo isso aqui. É muito baixo, é muito baixo. E uma sensação de falta de ar.
É pesado, gente. Ô Júnior, e aqui onde nós estamos? Aqui é o lavador de café. Lavador de café. Isso, o café ele era colhido, certo, trago pra cá, despejado na primeira parte lá em cima. Aqui, o café gente, ruim, as folhas, galhos, flutuavam, né? Passavam pela parte central e era descartado. Depois do café ruim já ter sido descartado, fechava essa ponta aqui. Certo. O café bom ficava concentrado na parte central, onde era esfregado, né? Tirado o barro e tudo mais. Na próxima queda, ele cairia num cesto, saco, e era carregado lá para frente da casa, onde colocava o café para secar. Os engenheiros que fizeram essa fazenda são... Fala a verdade. Essa construção tende a ser mais antiga do que a própria casa. Antes de 35, 1835. Em 1830. 1830, cara. Desculpa, gente, eu tô com 35 na cabeça. Gente, ele falou umas 10 vezes no vídeo 35. Olha a engenharia que os caras fizeram, meu amigo. Imagina que isso aqui é antes de 1830. Olha a luz que tá agora, gente. Olha o casarão. Que top. A tulha lá, eu já vou dar um take geral pra vocês lá. Aguenta aí, ó. Então esse foi o vídeo de hoje, Franciane. Esse foi o vídeo, gente. Vídeo maravilhoso, né? Esse foi top, hein? Vocês viram aí, né? Muita história aí pra vocês. Agradecendo, chega mais, ao Júnior que nos ajudou, ficou além do horário, estamos aqui atrasando ele. Obrigada, muito obrigada por receber a gente. Obrigado vocês pela visita. Júnior. Por todas as histórias, por acompanhar a gente, viu? Essas histórias que você contou hoje são histórias que não tinha no canal. Muito obrigado por essa experiência que você... Então, se vocês vierem para Bananal, não deixe de visitar a Fazenda dos Coqueiros. E olha o nosso amigo aqui que vai apresentar para você, não é isso, Franciane? E tenho que agradecer também a Tati, que exatamente, desde da primeira vez que a gente veio aqui, virou nossa amigona. Exato. Beijo, hoje ela não pôde estar aqui, mas muito obrigado por abrir as portas sempre do seu casarão pra gente. Valeu, gente, obrigadão, hein? Pera aí, marido. Ó, camiseta, gente. Gravamos hoje com a camiseta linda. Olha aí. Ó, café melhor que muita gente. Eu gosto de cachorro e talvez de 3 pessoas. Ai, Carlão, eu quero uma camiseta dessa. Lá no Instagram, @lugares da nossa região. Chama lá no direct que eu atendo você, tá bom? É isso. Um beijo. Beijo no coração, gente. Valeu, valeu, valeu. E lá são o local das hospedagens. Tem também ali, o Júnior tá indo embora com o seu amarelão. E ali tem o playground das crianças, Hoje Franciane. A gente não vai filmar as hospedagens porque estão todas ocupadas. Exatamente. Deus, e aqui, quando você se hospeda, aqui é o restaurante. Aqui onde era a tulha, Franciane. Olha que experiência diferente, hein? Então, se vier aqui para Bananal, já sabe. Fazenda dos Coqueiros, meu amigo.